Muito bom, caríssimos. Vamos continuar o nosso curso de previdenciário. O que que a gente vai ver? Estamos ainda no âmbito constitucional. A gente vai acabar o tema da assistência social. Vamos dar uma olhadinha rapidíssima em saúde, só algumas características da saúde, que é o tripé, né? Previdência, assistência e saúde, o tripé da Seguridade Social, e a gente já vai adentrar na legislação infraconstitucional, que ela é 8.213. Já vamos entrar no regime geral de previdência. Legal? Bom, então vamos continuando com a assistência social. A assistência social, gente, ela tem previsão no 203, mas também no 204. 203 tem mais chance de cair, mas também faz parte do edital 204, razão pela qual a gente vai dar uma olhadinha no 204 da Constituição. Fala assim: as ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes, e organizados com base nas seguintes diretrizes. Deixa eu explicar um pouco para vocês o que eles quiseram falar. É assim, onde nasce o dinheiro? Não esquece que quando eu falo de previdência, eu estou falando de um caixa específico, um orçamento específico que não se confunde com o orçamento da União, com o Tesouro. Não é a mesma coisa. Ah, de onde sai o dinheiro para pagar os meus vencimentos, Omar, daqui a um ano, quando eu tomar posse, 8 meses, 6 meses, o que for. Daqui. De onde sai o dinheiro para pagar o remédio da pessoa que foi pedir um remédio no SUS? Sai daqui. É um caixa diferenciado. É o caixa da Seguridade Social. Tem 3 caixinhas diferentes. Um caixinha para previdência, uma caixinha para assistência, uma caixinha para saúde, que nada mais são que orçamentos diferenciados, ok? Então, é isso que eles quiseram dizer. As ações governamentais na área de assistência serão realizadas com recurso, com dinheiro da onde? Do orçamento da Seguridade Social. Então, não com o orçamento do Tesouro, embora possa ter também outras fontes eventualmente. Quais são as diretrizes? São as seguintes. Primeiro, descentralização político-administrativa. O que quer dizer isso? Tem que ter participação da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Por isso que todo lugar você tem um ministério que cuida da assistência social, no âmbito federal, você tem sempre uma secretaria de Estado que trabalha com assistência e também nos municípios algum tipo de secretaria que trabalha com assistência social. Então, descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal. Olha que interessante, normas gerais, por isso que tem uma lei, que é a Lei 8742 de 93, Lei Orgânica da Assistência Social, que traz normas gerais que vão aplicar para o Brasil inteiro. E a coordenação e execução dos programas na esfera estadual e municipal. A verdade é a seguinte: quem sabe onde está o pobre é principalmente o município. O Estado também. Então, sabe as regiões mais pobres, mas o município vai identificar as pessoas necessitadas. É a União em Brasília que vai dizer isso. Então, ela só trata de normas gerais. A execução, Estado e município, bem como a entidades beneficentes de assistência social. Você vai participar por meio de convênios. 2. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação de políticas públicas e no controle de ações em todos os níveis. Perfeito. Participação da população para fiscalizar, para garantir, claro, que aqueles recursos sejam bem utilizados com as pessoas que realmente necessitam. Que mais? Parágrafo único do 204, ainda sobre assistência social. É facultado, isso aqui eu já vi cair em prova da FCC mais de uma vez. É o seguinte, ó. É obrigatório, eles colocavam. Não, não é obrigatório. É facultado aos estados, ao Distrito Federal, vincular programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesa com pessoal, serviço da dívida, né, os estados, municípios estão todos endividados, ou qualquer outra despesa corrente não vinculada especificamente à assistência. Você pode criar um fundo extra para assistência social vinculando as receitas tributárias. O que é isso, Omar? Normalmente, os impostos eles não podem ser vinculados a uma despesa. Não, a ideia é essa. O conceito de imposto é exatamente tributo não vinculado a uma despesa específica. Aqui eles estão deixando para os estados e para o Distrito Federal. Estão facultando, não estão obrigando. Se eles quiserem, eles podem pegar 0,5% dos seus impostos, sei lá,
no caso do Estado, né, do ICMS, do IPVA, etc., esse pouquinho, pôr num caixa próprio para financiar assistência social. E eles proíbem que você pegue esse dinheiro para pagar pessoal, que é a tentação de sempre, serviço da dívida, né, as dívidas que eventualmente tenha, ou outra despesa que não seja ligada à assistência social. Vamos seguir. O que mais? Características da saúde. Então, assistência social a gente já acabou. Vamos só dar um olhar bem rápido, uma leve pincelada sobre o terceiro braço da Seguridade Social, que é a saúde. Daí a gente encerra a parte constitucional, pode partir para 8.213. Características da saúde pública, gente, é a seguinte. Primeiro, ele é um sistema universal. Olha que legal. Ao contrário da Previdência, Previdência não é universal, não atinge todo mundo. A Previdência atinge só quem paga, quem recolhe, quem é segurado ou quem é dependente. Por outro lado, a assistência é universal. Não é universal. Em que sentido? Só vai atender as pessoas que são pobres. Então, não é todo mundo. A saúde, sim. Não interessa se é rico, se é pobre, classe média, qualquer pessoa pode ter acesso ao Sistema Único de Saúde. É um sistema não contributivo, ninguém paga para usar o Sistema Único de Saúde, igualitário. Então, você não pode tratar entre as pessoas, tratá-las de forma diferente, não isonômica. Ele é estruturado por meio de um sistema chamado Sistema Único de Saúde, que é um sistema descentralizado. Então, você tem o quê? Você tem normas gerais pela União Federal, por meio de uma Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080 de 90. Depois você tem o quê? A remessa de dinheiro da União para estados e a remessa de dinheiro dos estados para os municípios, além de os estados e municípios também utilizarem seu próprio dinheiro, mas com algo planejado, de tal forma que você tente atender todo o território nacional por meio de referências. Então, não tem sentido uma região é sensacional em atendimento ao câncer, outra não tem atendimento. Então, você tem que tentar um equilíbrio por meio de um sistema único que dialoga entre si. Então, um sistema descentralizado, hierarquizado. Então, você tem assim a participação dentro de cada ente federativo, você tem uma unidade. Então, normalmente é o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, né? Então, tem essa hierarquia, com participação da União, estados, Distrito Federal e municípios, ok? São só as características básicas da saúde no Brasil. E a gente fecha, portanto, o sistema, a ideia de previdência social no âmbito constitucional. Passamos agora a analisar a previdência social, regime geral, no que diz respeito ao âmbito infraconstitucional. E vamos começar com o tema da organização da Seguridade Social. Bom, quais são os órgãos que fazem parte do sistema de Seguridade Social? Primeiro, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. O que é isso? É uma autarquia federal, no fundo uma grande seguradora pública, né, estatal, mas juridicamente ela é uma autarquia federal, responsável pela concessão e manutenção de benefícios previdenciários, inclusive o seguro-desemprego. Não todo seguro-desemprego, que é a Caixa que faz a gestão, mas o seguro-desemprego do pescador artesanal. É uma das modalidades de seguro-desemprego. Esse fica com o INSS, perfeito? Depois nós temos também o Conselho Nacional de Previdência Social. O Conselho Nacional de Previdência Social, ele é um órgão de gestão da Previdência. Ele tem 6 representantes do governo, 3 representantes dos aposentados, 3 representantes dos empresários e 3 representantes dos trabalhadores, respeitando a representação quadripartite, prevista no artigo 194, inciso 4 da Constituição. Lembra que a gente viu em outra oportunidade? A gestão da Previdência tem que ser democrática, descentralizada, mais da Previdência. Da Seguridade Social tem que ser, ela deve ser democrática, descentralizada e com gestão quadripartite. Tem que ter representante do governo, dos aposentados, dos empresários e dos trabalhadores em atividade. Então, é 6 para o governo e 333 para os demais, que são nomeados por um mandato de 2 anos pelo presidente da República, ok? Conselho Nacional de Previdência Social. O que ele faz, esse Conselho Nacional, o CNPS? Ele aprecia e aprova políticas públicas para a Previdência e também para a gestão também da Previdência, também aprova, isso é o mais importante, o orçamento da Previdência Social
antes dele ser incluído no orçamento da Seguridade. Então você tem todo ano um orçamento. O que é orçamento, gente? É uma lei no qual você tem uma previsão de receita e despesa. Então ele aprova antes esse orçamento antes de ser alocado no orçamento da Seguridade Social. Por fim, nós temos como órgão também muito relevante a Receita Federal, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que é responsável pela administração tributária das contribuições sociais. O que significa isso? Veja, quem é que vai fiscalizar, quem é que vai cobrar no âmbito administrativo as contribuições para o financiamento da Seguridade Social? É a Receita. Então, você é um auditor da Receita, você vai numa empresa verificar se ela está pagando corretamente as suas contribuições. Isso não é o INSS que faz. O INSS só cuida de benefício e a Receita só cuida da parte de tributos. Ok? Muito bem, vamos continuar. Vamos agora, sim, adentrar no regime geral de previdência social. Mais especificamente, a gente vai começar a estudar a Lei 8.213 de 91. Gente, a Lei 8.213 de 91 é a lei de benefícios da Previdência Social. Para começar, se eu estou falando de benefício, tem que saber quem é beneficiário. O que quer dizer isso? São pessoas que podem receber os benefícios. Cai muito, por isso que eu pus um xizinho aqui. Quem são os beneficiários do regime geral de previdência social? São segurados e seus dependentes. Isso aqui está previsto no artigo 10 da Lei 8.213 de 1991. Artigo 10 da Lei 8.213 de 91 vai falar o seguinte: quem pode ser beneficiário? Segurados e dependentes. Cai de tudo quando cai isso em concurso. Cai assim, segurados e pensionistas. Não, porque você tem os dependentes podem ser pensionistas, mas podem eventualmente receber outro benefício, tal como auxílio reclusão. Então, a lei é bem clara. Os beneficiários são os segurados e seus dependentes. Quais prestações que os segurados podem receber? Ou os dependentes, né? Então, vamos começar com os segurados. Quais as prestações? A aposentadoria por invalidez em face de incapacidade total e permanente. Aposentadoria por idade, em regra 65 anos para o homem, 60 para a mulher, reduzidos em 5 anos para o trabalhador rural, para o homem e para a mulher. Aposentadoria por tempo de contribuição, em regra 35 anos para o homem, 30 para a mulher, reduzidos em 5 anos para o professor, que trabalha no ensino infantil, fundamental e médio. Aposentadoria especial, para quem trabalha com insalubridade ou para quem é deficiente, auxílio-doença, incapacidade temporária, salário-família, para quem tem uma prole, a salário-maternidade e o auxílio-acidente. Perfeito? Salário-maternidade e auxílio-acidente. Caso de gestação, parto ou ainda na hipótese de adoção e auxílio-acidente no caso de sequela. Essas são as prestações dos segurados. E a prestação dos dependentes? A pensão por morte e auxílio-reclusão. Às vezes o pessoal fala de forma equivocada que o preso recebe auxílio-reclusão. Não é verdade. O preso gera um auxílio-reclusão, se for segurado da Previdência, deixar isso bem claro, ele gera um auxílio-reclusão para os seus dependentes. E quais as prestações, benefícios, que os segurados e os dependentes podem receber? Tanto um quanto o outro. Habilitação e reabilitação profissional. O que vem a ser isso, gente? Habilitação é quando você é deficiente e você necessita do quê? De um curso, de uma orientação para que você possa ter o primeiro emprego. A ideia da primeira profissão, de uma habilitação, uma habilidade funcional. E reabilitação, quando você já teve uma atividade, ou por doença ou por acidente, você não pode mais exercer essa atividade, você tem que ser reabilitado, ou seja, treinado para poder exercer uma outra função. Então, isso daqui, essa prestação que a gente chama de serviços de habilitação e reabilitação, são serviços prestados pela Previdência, pelo regime geral de previdência social, eles são concedidos tanto para o segurado quanto para os seus dependentes. Então, ao contrário dos demais. Os demais, ou apenas para os dependentes, que é o caso de pensão por morte e auxílio-reclusão,
ou apenas para os segurados. Tá perfeito? Bom, a gente vai continuar esse tema, né? A gente vai entrar no tema no próximo encontro, no tema dos segurados da Previdência Social, tá ok? Até uma próxima.